E nesse vídeo eu tô de preto porque eu vou falar de morte. Não é como se eu não tivesse de preto em todos os vídeos do meu canal, né? Mas ignorem essa parte. E é isso, eu vou tentar falar de galáxias mortas de um jeito não tão fúnebre. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre galáxias mortas. Mas antes de tudo, eu queria agradecer muito a quem tá compartilhando os vídeos, quem tá curtindo, quem tá sempre acompanhando aqui o canal. A gente bateu 3.000 inscritos essa semana e eu tô muito feliz porque o canal tem só 2 meses de idade e a gente tá crescendo muito rápido junto. Eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada de coração a todo mundo que tá compartilhando os vídeos e a todo mundo que tá ajudando aí o canal a crescer, comentando, curtindo, etc. Enfim, muito obrigada de coração. É isso, então vamos às galáxias. Bem, do que galáxias são feitas? Galáxias são feitas principalmente de matéria escura, estrelas, gás e poeira. E como galáxias se formam? Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, é um vídeo em forma de receita. Eu meio que faço um paralelo de como galáxias se formam e como você pode fazer a sua própria galáxia. Então, se você quiser saber como fazer sua própria galáxia, é só clicar aqui em cima que eu vou deixar linkado. Mas uma informação que vocês precisam saber para entender bem esse vídeo é que estrelas precisam de gás e poeira para se formar. Geralmente, galáxias são feitas de principalmente 2 grupos de estrelas, ou o que a gente chama de 2 populações estelares. A primeira população é de estrelas jovens e azuis. A segunda população é de estrelas vermelhas e mais velhas. Para falar a verdade, essa coisa das populações estelares é um pouco mais complexa do que isso. Não existe só uma população vermelha e uma população azul. Não é essa coisa exatamente bimodal. Geralmente aglomerados de estrelas, como esses que vocês estão vendo nas fotos, têm várias populações estelares, algumas mais vermelhas e outras mais azuis. A gente chama de população estelar essas estrelas que tiveram um histórico evolutivo parecido. Enfim, eu só queria dizer que não é tão simples assim. Mas deu para entender o que eu quis dizer. Acontece que as estrelas azuis elas vivem menos, elas são estrelas muito mais massivas e o tempo de vida delas é bem mais curto do que das estrelas vermelhas. Essas estrelas vermelhas são menos massivas e elas vivem por um longo tempo comparado às estrelas azuis. Pois é, estrelas morrem, vivem e elas têm a própria evolução delas. Enfim, toda estrela tem aí seu ciclo evolutivo, em que ela nasce, evolui e morre. As estrelas mais massivas, elas, no final da vida delas, explodem em supernova e deixam no seu centro um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Por outro lado, as estrelas menos massivas, elas expelem as suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária e deixando no centro uma anã branca. Bem, mas a informação importante aqui é que as estrelas azuis, elas têm uma vida super rápida e as estrelas vermelhas, elas vivem por muito mais tempo. Estrelas precisam de gás e poeira para se formar. Se essa galáxia não tem gás, então não vai se formar mais estrelas. Então o que acontece com uma galáxia que simplesmente não tem mais gás? Ou tem pouquíssimo gás? Acontece que você não tem mais formação nova de estrelas. E se você não tem mais formação de estrelas, você fica basicamente com uma galáxia vermelha. Por que, Stephanie? Por que a galáxia fica vermelha? Bem, a galáxia vai ficar vermelha pelo que eu falei das estrelas. As estrelas azuis, elas vivem pouco. Então, o que vai acontecer? Vai ter o gás aí na galáxia, ele vai formar as estrelas azuis e vermelhas. As estrelas azuis, elas têm um tempo de vida rápido, então elas vão morrer. E depois que elas morrerem, vai sobrar o quê? As estrelas vermelhas. Então, basicamente, galáxias sem gás ou com pouco gás, elas ficam vermelhas. A galera costuma chamar galáxias de galáxias mortas quando elas não têm mais gás para formar estrelas. Ou então, galáxias que têm pouquíssimo gás para formar estrelas. Que são galáxias que geralmente são elípticas e vermelhas. Galáxias que, por exemplo, ficam nas áreas mais centrais dos aglomerados de galáxias. Assim como as estrelas, as galáxias também evoluem. Elas têm o nascimento delas, elas evoluem, e aí tem um tipo de evolução na sua forma, na sua cor. Por exemplo, a gente conhece as super conhecidas. Nossa, conhece as super conhecidas. Enfim, a gente conhece as galáxias espirais, por exemplo, que são muito conhecidas. E as galáxias elípticas, elas são um pouco diferentes. Elas são mais vermelhas, elas têm um formato mais elíptico, mais elipsoide aí. Enfim, a gente acredita que as galáxias espirais, se elas interagem entre si, interagem com o meio intergaláctico, elas vão virar mais vermelhas e mais elípticas. Mas, Stephanie, explica melhor isso. Como que uma galáxia, ela tem gás e aí ela fica sem gás? Bem, basicamente existem vários jeitos em que isso pode acontecer.
Um primeiro jeito foi o que eu citei antes, galáxias podem interagir entre si. Então, por exemplo, não sei, ela pode estar num grupo de galáxias ou ela pode estar muito próxima a outras galáxias, e aí elas interagem, nesse processo de interação elas acabam perdendo gás. Uma outra forma também é, por exemplo, se a galáxia ela vai vivendo a sua vida e vai com o seu gás que está lá no seu meio formando estrelas. E nisso ela vai formar estrelas e aí vai acabar o gás dela naturalmente, porque o gás dela vai se transformando em estrelas e aí ela vai perdendo gás até ela ficar sem gás nenhum. Ou ficar com pouquíssimo gás. Uma outra forma é a galáxia interagir com o meio. Por exemplo, em aglomerados de galáxias. Aglomerados de galáxias são grupos de galáxias, só que grandes, porque tem essa diferença entre grupos de galáxia e aglomerado de galáxia. O aglomerado de galáxia, ele é maior e mais massivo. Aglomerados de galáxias são feitos de matéria escura, gás e galáxias. E bem, eles estão unidos devido à gravidade. O que pode acontecer é que as galáxias acabam interagindo entre si dentro desse aglomerado, e não só isso, elas podem interagir com o gás que está no meio. E a tendência é que as galáxias vão indo para o centro do aglomerado devido à gravidade. E nessa ida para o centro, muita coisa pode acontecer com essa galáxia. Ela pode encontrar outra galáxia, ela pode interagir com gás. Enfim, várias coisas podem rolar. Então, nesses processos aí de interação galácticos, pode ser que as galáxias percam gás. E a gente fala que a galáxia morreu quando ela não tem quase gás nenhum ou quando ela tem muito pouco gás. Isso significa o quê? Significa que ela não está formando estrelas, que ela não tem gás para formar as estrelas. E bem, elas são mais vermelhas porque as estrelas azuis elas vivem menos e elas já morreram. Um outro processo que pode interferir aí na evolução das galáxias e nessa coisa de formar ou não formar estrelas é o buraco negro supermassivo central dessa galáxia. Quando esse buraco negro central ele é ativo, ele está engolindo gás num disco ao redor dele. Bem, aí muita coisa pode rolar. Esse buraco negro central ele pode acabar interagindo com o gás que está na galáxia e acabar aquecendo esse gás. Se o gás está muito quente e está tudo muito agitado por ali, não vai formar estrelas. Ou seja, o gás ele precisa estar frio para formar estrelas. Se o gás está muito agitado, acaba que não tem formação estelar. Então esse buraco negro supermassivo central tem aí um papel na evolução da galáxia. E nessa questão de gás formando estrelas. Bem, mas aí você pode me perguntar, Stephanie, realmente essas galáxias estão mortas? Não tem nada acontecendo ali? Acabou e já era? Bem, isso é algo ainda discutido entre os astrônomos, e parece que tem várias coisas interessantes acontecendo nessas galáxias elípticas. Isso é uma coisa que os astrônomos discutem até hoje. Tem vários estudos que mostraram que essas galáxias elípticas elas não são tão mortas assim. Elas são mais interessantes do que parecem. E aí tem vários estudos, várias pessoas que estão estudando essas galáxias elípticas. Em inglês o pessoal fala que elas são red and dead, que significa que elas são vermelhas e mortas. Mas tem vários estudos recentes que mostram que elas são vermelhas, mas nem tão mortas assim. Uma coisa interessante sobre essas galáxias elípticas que são mais velhas é que elas estão cheias de pulsares, ou estrelas de nêutrons. Por que isso? Bem, basicamente porque elas são mais velhas, e pulsares e estrelas de nêutrons, elas nascem da morte de estrelas. Então elas são velhas o suficiente para ter tido a morte de várias estrelas e ter aí uma população enorme de pulsares, ou estrelas de nêutrons. Lembrando que pulsares são um tipo de estrelas de nêutrons. Então essas galáxias mais velhas elípticas, elas são cheias de remanescentes estelares, como estrelas de nêutrons, buracos negros e anãs brancas. Enfim, essas galáxias já passaram por muita coisa na vida delas. E o universo é cheio de mistérios. A formação e evolução de galáxias é cheio de mistérios aí que os astrônomos até hoje tentam responder. A evolução de galáxias é cheia de detalhezinhos pequenos que precisam ser melhor estudados para a gente realmente entender o que está acontecendo ali. A física por trás disso tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que geralmente eu respondo todo mundo que comenta. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos sobre galáxias. É isso, pessoal. Até a próxima!